Oi, 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 eu sou o Thiago França e esse é o Sabe Som. Sabe Som é um podcast, programa de rádio totalmente dedicado à música, para falar de assuntos musicais, para a gente falar de muita música e outros assuntos também que orbitam o tema. Gravado diretamente do Complexo Jornalístico do Brasil, de fato você consegue acompanhar o podcast no seu player preferido de streaming, no YouTube e no site do Brasil de Fato, brasildefato.com.br. E agora também, sexta-feira às 10 horas da manhã, na Rádio Brasil de Fato no 98,9. Vou fazer um comentário hoje, abrir o programa comentando sobre o episódio número 58, que trouxe aqui o pessoal do Teto Preto, a Laura Dias e o Matheus Câmara. A Laura que viralizou essa semana num corte que teve muita repercussão lá no Instagram do Sabe Som. E eu acho importante a gente fazer um comentário aqui. Muita gente concordando, muita gente discordando da visão dela. Mas assim, o que não dá de jeito nenhum em pleno 2025 é as pessoas resolverem invalidar a opinião de alguém por conta de uma aparência, por conta de ser mulher. Pelo amor de Deus, gente, aonde é que a gente foi parar com isso daí? Lembrando que o corte, ele é um convite para as pessoas ouvirem o programa na íntegra. Então, se você ouviu, se chegou até você esse corte, confere lá o Sabe Som número 58, participação do Teto Preto. E hoje, no episódio número 60 do Sabe Som, a participação da cantora, compositora e instrumentista Alessandra Leão. Ela que tem uma discografia rica, são 9 discos lançados. Ela que é uma artista pernambucana que bebe na fonte, sempre olhando pro futuro. Um papo muito legal, um papo que fluiu, como sempre, toda vez que a gente encontra. E agora, para o deleite de vocês, episódio número 60 com Alessandra Leão. Muito bem, eu vou começar tirando uma dúvida aqui, uma curiosidade minha, não tem nada a ver. O seu primeiro disco, o Brinquedo de Tambor, eu não sei se você lembra ou se você sabe disso, mas tocava muito aqui em São Paulo. As festinhas que a gente ia aqui, as festinhas ali na Barra Funda, Bendita Festa, tocava muito. Das músicas desse disco, o que é seu, o que não é? De composição. Eu acho que é quase tudo meu. É quase tudo seu. Eu acho que só a Bill Rock, a Olinda, que não é minha, que é mais. A última também. Qual dela? O Sol Batendo. Essa também não é minha. É do Jonathan. Fugiu agora os nomes. Essa também não é minha. Acho que só. Só pegar na lista agora pra lembrar dele. Então, eu tô perguntando isso porque, óbvio, né? Lembrando das coisas todas, a gente já tocou junto, a gente se conhece faz tempo. Aí toda vez que vem um convidado aqui, eu dou aquela relembrada, vou dando umas escutadas nos discos, assim, e tal. Me ficou uma coisa na cabeça, assim, eu acho que é um assunto que vai acabar sendo um mote aqui desse papo hoje, que é sobre rótulos, né? Chegou aqui em 2007, talvez, 2008, essa época, né? O disco eu acho que é um pouquinho antes, né? O Brinquedo é de 2006. É. Eu fui olhar aqui, fui dar uma pescada, porque 2006, vai quase 20 anos agora. Não, Só realmente Olinda, que é de Bill Rock, mas também enfim, tem uma história nessa música, mas que a autoria não é minha. E Samba Duro, que é do Johan e a Luciana Samico. O resto é tudo meu. Ou parceria minha com Bill Rock, ou parceria minha com Caçapa, com Juliana Holanda. Aí tem parcerias, mas o resto é tudo sim. meu. Mas então, porque chegou aqui e bateu muito assim, um disco de música tradicional, né? E é legal, óbvio, né, que eu conheço os discos todos e tal. É muito legal ver a linha evolutiva não no sentido de evolução, no sentido de melhora, né, mas no sentido do caminho, da continuidade das coisas, né? Como você tem essa característica forte, assim, né, do lugar, né, a coisa de Pernambuco e tal. E eu falo isso porque, assim, porque eu sou meio cachorro vira-lata, assim, né? Eu sou mineiro muito paulista, que acho que minha música não tem... Não sei se tem muito essa... Sabe? Tem. Eu não sei se tem. Com Minas, não. Não sei se tem. Com Minas, não. Então... Mas com São Paulo acho tem, que sim, né? Acho que sim. Mas eu gosto muito, assim, inclusive, pra quem não está observando aqui a cena, tem uma sequência de belíssimos discos de vinil lançado
pela Três Selos. É uma historinha massa essa que tá contada aqui na mesa, né? Essa é uma história recente, né? Mais recente. Tem o Dois Cordões, né? Que é o segundo, porque eu tenho 9 discos, né? Hoje. O Brinquedo Tambor é o primeiro, 2006. Aí depois vem o Folia de Santo, que por um bom tempo eu considerava o Folia um projeto paralelo. Sim. Ainda considero, só que hoje eu parei de fazer essa confusão na explicação da discografia. Então, eu considero que são 9 discos de carreira. E aí, que é de 2010, o Folia e o Dois Cordões de 2015. Não, 2006, 2008, 2009. 6 o Brinquedo Tambor, 8 o Folia, 9 os Dois Cordões. E depois eu lancei o disco de uma trilha, que é o de Guerreiras, em 2010. Depois tem a trilogia, né, E depois dos a EPs. trilogia, que é 14 e 15, né? Tá fazendo 10 anos esse ano. Uau. Faz 11 anos que eu tô aqui. Faz 11 anos que você tá em São Paulo? Morando, morando oficial, né? Porque já tá vindo pra cá faz tempo, né? Desde 98 que eu venho sempre. Faz tempo. História longa. Já é um tempinho. Mas achei curioso você falar isso, de ser um projeto paralelo. É porque é um disco sem percussão? É um disco... Por quê? Não, ele que ele tem de até paralelo dentro da discografia? Ele tem percussão, mas é porque... Bem, vou voltar um passinho só pra não... Peraí, eu não fiz confusão não, né? É o... Folia de Santo? Ele tem pouca percussão, mas tem. Ele tem muita corda... Tem bandolim, ele é muito vocal, né? Muito vocal também. Muito coro, assim, muito... Mas ele tem percussão, tem zabumba, tem uma percussão mais suave, não tem pele, né? Ah, tá. Esse disco, mas tem... Eu considero ele paralelo porque, assim, na verdade, eu penso os discos, né? Minha maneira de fazer disco é meio como uma dramaturgia, de certa forma. Talvez seja culpa do que eu estudei de teatro, né? Que fica voltando de alguma maneira, ou tá em mim, né? Mas eu gosto de pensar no disco sempre com a dramaturgia. Então, todos os discos acabaram tendo um pouco um tema, de certa forma, que me ajuda a compor para ele. Eu não sou uma compositora de muitas sobras. De um modo geral, assim, eu até me exercito, nos últimos anos me exercito mais para ter alguma coisa na gaveta, mas de um modo geral não tenho muito. Então, quando eu vou fazer um disco, tem algo que me inquieta e aí eu faço, né, componho para aquela inquietação. O Folia de Santo parte de uma pesquisa minha de muitos anos, assim, um interesse meu, de muitos anos de como a música se relaciona com o sagrado, né? Então, no Nordeste, no Brasil todo, a gente vai ter muitas maneiras de se fazer isso, né? Seja por linhas mais negras, seja por linhas mais indígenas, seja por linhas mais brancas, né? Europeias. Mas tem uma relação grande da música com o sagrado e como ela, às vezes, se bagunça uma coisa na outra, né? Que é a Constituição do Brasil. Então, o Folia de Santo vem de um interesse meu por esse repertório muito ligado ao que a gente chama de catolicismo popular, né? Que não é o catolicismo estrito como acontece na igreja, mas é o catolicismo mais que se manifesta em procissão, em romaria, em novena, em excelência, né? Em benditos e tal. Então o Folia de Santo nasce daí. E eu sempre achei que isso era uma coisa, ele reflete um interesse de um assunto e não de uma inquietação necessariamente, como é o Brinquedo de Tambor, Dois Cordões e tal. Então, por muito tempo, eu ficava dizendo que eu tinha 2 discos. Quando eu tinha os 2 discos, eu dizia que eu tinha 2 discos mais um no meio. E aí, depois eu falei, tá ficando confuso isso aí. Porque, no final, a inquietação, ela permanece ali. A dramaturgia também, enfim. Mesmo que não tivesse nada disso, né? Segue sendo um disco de carreira. E também porque eu fiz ele muito encavalado com 2 cordões. Então, para mim, eu acho que, de alguma maneira, eu precisava separar eles dentro de mim, de certa forma. Mas você chegou assim porque o Dois Cordões você fez bastante show. O Folia eu fiz bastante show. Fez também? O Folia começou com um show. Eu fazia um show... Eu fiz bastante show em Recife com ele, dentro da igreja. Que formação você fazia o show? Com a mesma formação do disco. Acusticamente era uma loucura. Nossa, que doideira. Com zabumba, baixo, bandolim, cavaquinho, bandola. Então eu comecei a fazer o disco... o show dentro da igreja de São Pedro, ali no Pátio São Pedro, em Recife. O Pátio São Pedro, que um polo, até hoje, um palco de chama Terça Negra, um projeto que tem muitos anos em Recife. Então, é um polo de cultura afro muito grande. Também é um polo onde foram gravados, aconteceram os festivais de ciranda, nos anos 70.
Então é um lugar muito importante culturalmente para a cidade. E eu fazia, a gente fazia o show dentro dessa igreja do Pátio São Pedro. Uhum. Fizemos vários anos, até gravar em 2000 e lançar o disco em 2008. Mas sabe o que deu uma bugada aqui agora? Porque, bom, não é o disco que eu escutei mais. Mas a parte harmônica, melódica, assim, ela é tão forte do disco que eu tinha certeza que não tinha percussão. Eu puxando ele na memória aqui, era um disco sem percussão. Não, tem. Que doideira. Tem leve, mas tem. Não é leve, mas é menos presente do que nos outros. Não, sim, porque os outros são, né, bastante os outros é pra lascar, pra percussivos. torar mesmo. É disco de percussionista. Você é percussionista, né? Antes, assim, né? Tipo, seu instrumento principal é isso. É a partir daí que... A partir daí que é tudo, pra mim, né? Por isso que a partir daí. Por isso que eu imaginei. Porque, assim, aí fazendo um paralelo, que eu achei engraçado, porque durante um tempo eu respondi isso sobre os discos do Metá, dizendo que, na verdade, o primeiro disco do Metá era um parênteses dentro do que a gente fazia. Porque tudo que a gente fazia era muito pesado. E aí calhou de o primeiro disco ser aquela coisa que tava ali muito ligada à casa de Francisca, né? Mais minimalista, os três e tal. Na verdade, era quando saiu o segundo disco, que aí era mais explosivo e tal, na verdade, era o som que a gente sempre fez, né? Então, é engraçado isso. Por isso que eu confirmei erradamente na minha cabeça que era um disco. Não, ele tem bem menos percussão do que os outros, mas ele tá lá. Ela tá lá, presente. E é um disco que eu fiz depois de fazer shows, né? É o contrário de todos os outros. E monta o repertório do disco. E aí, depois, esse disco vai pro palco. Sim. Mas isso também é uma coisa legal, assim, porque eu acho que quase todo mundo que passou aqui, eu sempre em algum momento pergunto isso. E eu vejo o quanto isso é constante, né? Que é a coisa de compor focado, né? Você ter um foco, você pensar numa historinha, um começo, meio, fim. Né? Um pouco a gente ainda pensando sempre na estrutura, a gente pensando em álbum, disco, né? Pensando no álbum. Eu gosto. Hoje em dia eu convivo com muito pouca gente que tem essa coisa assim, sabe, de compor de maluco, assim. Ai, tava em casa ontem e fiz uma música. Não, pra que você fez uma música? Com que propósito? Pra que você vai fazer? Sabe, a Lívia Matos, né, sanfoneira, compositora também, ela fica brincando comigo, porque ela compõe coisas, ela compõe sem propósito. E uma vez eu disse a ela, eu falei, nossa, mas eu sempre parece que eu preciso de um propósito para compor. E aí até hoje a gente brinca com isso quando a gente vai falar com, sei lá, com outra pessoa, e ela diz, não, a Lê precisa de um propósito, ela não gosta de compor. E eu fiquei muito inquieta com essa minha frase depois, e essa brincadeira da gente, e aí eu me exercito de tentar compor sem propósito. Mas não é fácil, não. E da pandemia... ao contrário de muita gente que escreveu loucamente, né? Teve uma profusão de criação, assim, na pandemia, até como estratégia de sobrevivência. Para mim foi o contrário. Eu não consegui escrever nada na pandemia. Então tem um processo meu de voltar a compor, de voltar a escrever, de modo geral, pós-pandemia, que foi... Eu entendo isso, não sei se é pelo mesmo motivo. Eu tenho a sensação de que tudo que a gente faz, assim, que tem esse alicerce muito forte da percussão, ele inevitavelmente acaba sendo... É tudo muito coletivo, né? Tudo demanda muita presença, demanda gente, né? Como que você vai na sua casa, fechado, trancado no meio da pandemia, você vai estar pensando num repertório que as pessoas dançam e cantam juntos e tal? Não... Eu tive um negócio faz muito sentido. O Acesa, mim, né? É um disco que começa antes da pandemia. É o meu disco mais recente, né? Porque quando a pandemia começou, eu estava no pleno fôlego do Macumba e Catimbós, né? Sim. Macumba indicada ao Grammy de 2019, a gente fazendo show bastante. E aí, quando deu o bufo da pandemia, eu estava já com o Acesa para fazer, já estava com o projeto aprovado. Já tinha começado a primeira etapa, que é a série, né? O Acesa tem uma série que é... Na verdade, foi uma grande desculpa minha, porque eu sempre queria fazer a série. Uma série de caminhadas, né? Brincando com a ideia da deriva, com mestres e mestres, né? Na verdade, porque eu sempre quero dizer para as pessoas, né? Voltando um pouquinho à primeira coisa que você falou, sobre a da cultura popular, a minha sensação é que faz parte do meu trabalho dizer para as pessoas, para os amigos, para as pessoas que escutam o meu trabalho, que diz assim, rapaz, olha, escuta Bill Rocker. Olha, tu já ouviu Indicinha? E Odete de Pilato, já ouviu? Então, faz parte de mim, né, e do meu trabalho, sempre mostrar
também esses outros artistas que são muito invisíveis, Sim. ainda são. Uhum. Ou tratados de forma muito, né? Aí é um assunto que é longo, mas faz parte do meu trabalho. Então, quando eu fui fazer o Acesa, esse projeto, tudo começou porque eu queria fazer uma série, né? Alguma coisa que eu pudesse conversar com esses mestres, com essas mestras, com esses artistas, para que mais gente pudesse, outras pessoas pudessem ouvir, né? E ver, sobretudo, e ouvir. Então, eu botei como argumento do projeto que isso era um processo de imersão para fazer o disco, que de fato foi. Então, eu comecei a criar o Acesa, o disco, a partir dessas caminhadas também, desses encontros. E aí me pego no meio da pandemia, sem conseguir caminhar, sem poder sair de casa, mas sem conseguir também, sobretudo, fazer nenhum deslocamento, tendo que fazer esse disco, né? Então, adiei ele ao máximo que pude. E foi um grande desafio que era fazer um disco sobre encontros, porque todo o projeto é sobre encontro, sem poder encontrar. Então foi um exercício muito grande de resiliência, como para todo mundo, mas também de achar o encontro em mim, sabe? Para poder fazer os arranjos com Caê dentro do estúdio, para poder terminar as composições que tinha que terminar. Foi um processo, fazer a pré-produção com Caçapa. Era um processo quase que de meditação, de você voltar no tempo, voltar naquele lugar e ter esperança de que isso ia acontecer de novo, né? Então, o Acesa é sobre isso. Eu lembro que quando eu fui fazer o Acesa, bem no começo do processo ainda, antes de fazer a série e tudo, eu fiz um jogo de tarô com uma amiga. E ela disse assim, tinha a carta da lua que aparecia lá, e eu falava, mas o que é isso aqui? E ela foi me explicando, ela falou, não é um breu total, né? Mas é isso, você cria com a luz que tiver. Você cria com a luz que tem. Às vezes a luz que tem é de uma vela. Às vezes a brasa. Tudo isso é aceso. Então, depois também lendo nesse mesmo processo, né? Como é o nome? Do Bachelard. As qualidades do fogo, poéticas do fogo, alguma coisa assim. Que ele vai falando sobre isso, sobre uma brasa é algo que está aceso, né? Como o fogo está, de muitas maneiras. Não é só a labareda, não é só essa luz do dia, do meio-dia, né? Também foi um exercício, foi importante para mim de achar essas luzes. Não por isso que a capa é isso, né? A capa é essa luz que tem. E a luz também da madrugada, né? O maracatu acontece de madrugada, cavalo marinho na madrugada. Sim. Coco é na madrugada, né? A vida também acontece na madrugada. Né? Sim. Opa. Tá meio ruim de acontecer na madrugada aqui em São Paulo ultimamente. Tá bem ruim. Tá um pouquinho complicado. Mas tem muita vida na madrugada, sim. Falando a pessoa que tá indo dormir às 10 horas da noite todo dia. Mas, cara, você já falou muitas coisas, assim, que pra mim todas elas são muito legais e tudo se comunica e pra mim tudo tem um grande denominador comum que é o carnaval. Infelizmente tive que aceitar a missão de fazer carnaval aqui em São Paulo e não tive oportunidades de ir tanto para Recife quanto eu gostaria. Mas o pouquinho que eu fui já serviu para me inspirar para a vida inteira. Tudo que você falou, assim, a coisa da espiritualidade misturada com a música, né? Isso, um carnaval lá que ele é muito diferente, eu acho, até da ideia folclorizada que a gente tem de carnaval aqui no Sudeste. Ele é um carnaval mais ritualizado, eu acho. Mais espiritualizado, ele é mais coletivo. No sentido da experiência mesmo. Eu sinto que muita gente ainda tem uma ideia de carnaval aqui no Sudeste em geral, de um carnaval onde você vai lá e você curte do seu jeito no meio de muitas pessoas. Estar no meio de muitas pessoas não significa estar num coletivo, não significa estar tendo uma experiência coletiva. Pelo contrário, você pode estar absolutamente na sua e vivendo uma experiência só sua ali. E eu falo isso porque é uma coisa que eu me identifico muito e foi uma sensação que eu tive lá, num rolê lá com o Maurício Badé, lá em Recife. A gente tava vendo uma apresentação de uns afoxés
numa rua, assim, como se fosse um desfile mesmo, assim, dos afoxés e tal. E me bateu de um jeito diferente, sabe? De fazer isso, de ter um outro propósito, ter uma outra coisa, assim, uma outra ligação. E aí parece que essa coisa do carnaval ali no Pernambuco, isso extrapola ali também o carnaval, isso segue ao longo da vida, né? Segue ao longo, porque assim, um maracatu, eu vou pegar o maracatu como exemplo, mas ele pode estar em qualquer lugar. Um maracatu não é um ritmo. Sim. Então, assim, muita gente, eu acho que pega uma tradição, entende ela como apenas uma parte dela, um fragmento rítmico, melódico, corporal, né, da dança. Mas uma tradição, ela não é uma coisa só. Ela é uma vida inteira, ela é um jeito de estar no mundo. Você entrar num terreiro e você achar que o terreiro é só a música do terreiro, você não entendeu nada. Sim. Ela é um fragmento, por mais importante que seja, é um fragmento muito pequeno dentro do que é estar dentro de um terreiro, ou fazer parte de um terreiro. É um trabalho para uma vida, entender o que é estar dentro de um terreiro. Sim. Assim como é um trabalho de uma vida, estar dentro de um maracatu, entender o maracatu. Ou coco, a ciranda, ou... Então, o que eu acho que, de um modo geral, impacta, assim, muito, né, é que para quem não é de lá, e até uma parte, obviamente, para quem é de lá também, porque nem todo mundo que é de lá tem a mesma relação com a coisa, óbvio. Mas eu acho que o que impacta muito é que quando você, né, se depara diante de uma tradição, não apenas a de Pernambuco, vou focar lá, né, porque sou bairrista, mas a gente está falando do carnaval de lá. Por favor. Vim até de camisa da orquestra hoje. Quando a gente se depara com uma tradição na sua plenitude, você se depara com a força que é. Então, eu conheço muita gente que, quando vai dizer assim, meu Deus, mas eu não sabia que era tão bonito. Porque eu tinha visto uma parte, você viu um fragmento do que é. Então, por isso que sempre reforço isso. Faz parte do meu trabalho e da minha missão de vida, assim mesmo, sem querer ser aqui muito... mas faz parte de mim dizer assim, gente, vai lá ver o que é o negócio. E ver também não significa, uma vez, significa que você entendeu o que é o negócio. Porque você precisa de uma vida para entender o que é o negócio. Mas vai ver, para poder sentir na sua pele, na sua alma, o que é aquilo ali. Eu tive muito essa sensação de ir lá para a Zona da Mata, lá no Baque Solto, no Estrela, né? No Estrela Brilhante, Nazaré. No meio do carnaval, e de chegar lá e ficar vendo, sabe, ver toda a cena. Que a cena não é só o palco. Palco é isso. O palco é um fragmento de tudo que tá acontecendo ali. E olhar assim, dar aquele 360 assim, e falar assim, rapaz, eu tô perdido aqui. Se me largar aqui, eu não sei nem voltar pra casa. Porque tem uma coisa que cada tradição, cada brincadeira tem sua regra. Sim. Tem o seu jogo, né? Então, é sempre bom quando você chega num lugar, assim, se deparar com a sua total ignorância, né? Esse ano passado eu fui pra Minas, pro Candombe. Do Quilombo, lá na Serra daqui a pouco vem. E aí foi muito bonito, um negócio absurdo, um tambor que tem 200 anos. E como é que tem um tambor, o instrumento em si tem 200 anos? Não, tem 200 anos, é uma brincadeira, não, do tambor mesmo, esse aqui mesmo. E eu não entendi nada, a primeiro modo assim, de o que era, como é, qual é o jogo, onde é que está o... Então tem uma coisa que eu costumo fazer, que eu acho que é o que eu instintivamente sempre fiz, que é assim, deixa bater. Aí depois que bater eu trago para a cabeça. Mas deixa bater, assim, deixa me dar o atordoado da experiência do, meu Deus, mas como é mesmo? Aí daqui a pouco eu olho de novo, eu começo a entender, canta ali, aí para aqui, aí o tambor... Aí depois eu trago pro cabeção, mas tem uma coisa da experiência do que é que aquilo lhe afeta fisicamente, né, emocionalmente e tudo. Espiritualmente, sobretudo. Mas eu acho que o carnaval, pra gente, tem uma dimensão religiosa. Sim. Mesmo que você não seja ligado a um grupo, a uma tradição especificamente. Mas tem uma perturbação que acontece. Você não passa impune ao carnaval, entendeu? Tem uma perturbação coletiva que acontece, tem um transtorno naquela cidade. Tem uma agonia que dá. E tem muitos carnavais, né? Tem o carnaval da Babilônia, da loucura de Pá. Exato. Né? Tem o carnaval de você acompanhar um brinquedo ali, ou né? Tem o carnaval de você sentar ali na passarela e ver os desfiles das agremiações todas. Tem o carnaval de ir para o interior, e cada interior vai ter a sua
Aham. a sua festa específica, né? O de Nazaré é isso. O Nazaré é maracatu o dia todinho rodando na cabeça. E é muito foda, é muito perturbador. E quando acaba o carnaval, ele já começa de novo. Ano passado eu É. falei com o seu Paulo de Peba, que é do Maracatu, Leão Formoso, lá de Nazaré. E eu vi o desfile na passarela, né? E depois mandei um áudio pra ele, seu Paulo, tava bonito o Maracatu, não sei o que lá. Aham. E aí ele me mandou um áudio chateado, porque o Maracatu perdeu, por causa de um décimo, uma coisa assim, ficou em segundo lugar, se eu não me engano. E ele tava puto, assim, foi tal coisa ali que deu errado na hora do desfile e tal. Mas olha, a gente já tá corrigindo, ano que vem a gente não vai errar isso. Eu disse, tá certo. Isso era quarta-feira de cinzas, né? Eu disse, tá certo, seu Paulo. Não, mas É isso cara. mesmo, mas é porque é uma vida inteira pra fazer aquilo ali. É isso. Eu, segunda-feira de carnaval, ponho a charanga na rua, na terça-feira tô indo ali ver meus filhos tocando na rua e já tem gente me perguntando, quando que começa a oficina? Que a gente, esse ano eu quero tocar com... É. Pra quem faz é isso, né? Pra quem É. faz é o ano inteiro. Essa bagunça toda, né? Isso tudo que vai acontecendo ali, é assim, uma experiência e isso eu acho que foi o que mais me pegou, assim, sabe? Isso que foi o que mais me instigou a fazer aqui em São Paulo, de ver como a experiência coletiva, ela é muito maior, inclusive, do que o seu próprio coletivo, do que o seu próprio bloco. Porque, por exemplo, eu lembro ali na quarta-feira de cinzas, A bicharada lá. Com vocês uma hora, depois uma hora com Ciba, e um boi vai e atravessa o outro e não sei o que e tal. Então, assim, tem uma regra, tem um combinado que é de todo mundo que tá fazendo, cada um tá fazendo o seu, e que tá fazendo tudo isso acontecer dentro da cidade, que a hora que cruza tem regra também, não é, né? Tem regra que tem... Isso para isso. Por exemplo, você tem duas agremiações, né? Duas orquestras de frevo, né? 2 blocos, né? Para se cruzar ou para passar no mesmo lugar... Passo mais velho, passo mais antigo. Sim. Você não atravessa um bloco no meio da orquestra, você não atravessa um bloco no meio dos passistas. Isso é considerado uma grave falha de caráter. Transgressão. Mas nem tudo tem corda também, porque tem uma regra que é um acordo comunitário para que aquilo exista. Tem preserva... muitos acordos, né? Entre quem tá fazendo e quem tá indo, entre quem tá fazendo e quem tá fazendo também, né? É isso, a convivência de todo mundo ali, né? Tudo tem regra. E isso é muito doido, porque é o carnaval que é sobre não ter regras, ou sobre explodir as regras, né? Ao mesmo tempo é isso também. Mas mesmo nessa explosão, né, de muitas regras do cotidiano, o carnaval tem um fundamento sagrado, uma dimensão sagrada muito profunda pra gente. Então essas regras, a gente é bem chato mesmo para quebrar elas, ou quando se quebra elas. Mas essas regras são muito... Eu acho que são regras de acordos éticos, muitas vezes, né? Sobre o que é a prioridade que está acontecendo ali, ou sobre... Não é sobre só a sua vontade ou a sua loucura. É para que seja possível que aquilo aconteça, né? Sobre quem é que tem que passar aqui, né? Então, e é isso, assim, tipo, nenhum grupo que eu conheço sai desguarnecido de sua espiritualidade. Ninguém sai. Ou vai fazer seu fundamento no candomblé, ou vai fazer seu fundamento na Jurema, ou vai fazer seu fundamento dentro da sua crença, que qualquer que seja, mas não sai desguarnecido da espiritualidade. Tem muitas tradições que vai fazer resguardo, que vai manter uma série de regras ainda, uma série de coisas ainda. Tem uma religiosidade no fazer daquilo ali. Né? Não, eu sei porque eu tava lá com o Maurício Badé lá no meio da rua lá e de repente quando eu vi o bloco tava entrando dentro do terreiro no meio da madrugada e começa a bateção de tambor, eu falei, beleza. Entra no terreiro, às vezes entra na igreja. E eu já vi, eu já participei de coisa que a igreja abre as portas e entra. Todo mundo entra na igreja. Entra estandarte, entra flâmula, entra orquestra, entra os folião, entra todo mundo na igreja. Abre a igreja no meio da madrugada. E todo mundo vai. Ao mesmo tempo é isso, não necessariamente um bloco religioso,
né? Sim. Que está ali tocando uma música Mas então, ligada à isso religião. da regra, né? Por exemplo, agora o Carnaval de São Paulo tá cheio de regra. As regras que a gente queria quebrar são essas, é que tipo, você não pode desviar 1 centímetro do seu trajeto, você não pode atrasar 1 minuto, porque não pode acabar 1 minuto mais tarde, e isso e aquilo e tal. Essas regras a gente não precisava. Essas outras regras do bloco entrar dentro da igreja e de misturar todo mundo, essas são as regras que a gente tem interesse em quebrar, né? Mas são muitos anos de construção. São muitos anos de construção desses acordos, né? É incomparável. E a própria formação cultural de cada lugar, né? Sim, Para dar sim. conta de... São Paulo é uma cidade de regras. Muitas regras no cotidiano, né? Muitas normas de conduta e de acordos para esse tanto de gente conviver nesse mesmo espaço também, né? A real é que aqui tá ruim para todo mundo, né? Não estou defendendo, não, mas também. Mas é uma cidade com muitas regras. Sempre tem uma norma, sempre tem uma normativa, sempre tem um manual de conduta. Então fica aqui mais uma vez o meu apelo, Padre Alfredo. Toca o sino quando a gente chegar ali atrás da igreja ano que vem. Todo ano eu peço para ele trocar o sino quando a gente chega lá, mas não pode, porque não tá. Enfim. Mas eu acho legal, assim, a gente falar um pouco dessa dimensão do carnaval como uma eterna fonte de inspiração, assim, um eterno norteador. Mesmo quando a gente não tá falando sobre ele, quando ele não é o assunto específico, né? Eu acho que o carnaval é sempre um bom exemplo, porque ele concentra, né, muitas tradições e muitos desejos ao mesmo tempo, né? Mas a gente tem esse mesmo impulso entre céu e terra, e o que é que está no meio disso, ao longo do ano em todo o Brasil, né? A gente pensar que a gente agora está entrando no ciclo do São João, o Nordeste já está polvorosa, já está em chamas, esperando o dia são 30 dias, 40 dias de festa, já tá. Eu já estou me coçando, todo dia eu escuto um forró, para poder apaziguar minha mente, entendeu? Então, tem uma dimensão de ciclo, do ciclo do ano, que ainda é muito forte, eu acho, pra gente. De encerra o carnaval, você se despede ali dele, deixa ele embora, você tem um respiro ali, vai chegar o São João, chegou o São João, você vai ficar atordoado, é um outro tipo de atordoamento, mas dá um atordoamento também, uma agonia no juízo. Você vai se despedir dele, aí você já começou mesmo o carnaval, porque o carnaval começa quando ele acaba, né? Mas ele começa em outras dimensões depois do São João, em alguns lugares, né? Para algumas pessoas com mais força, né? Que é quando começa o segundo semestre. Então, quando você tem o segundo semestre, já começam os ensaios, as sambadas, todo o processo de produção de figurino, de instrumento, de arrecadar fundo, de tudo mais. Toda a labuta para poder chegar, e os encontros, né, as preparações para poder chegar. Final do ano já é carnaval. Então, para quem não pode ir no carnaval, deixo aqui a minha sugestão. Viu? Já comece aí desde novembro, que você terá experiências muito aprazíveis, digamos assim. Porque já então tem um respiro e de novo, e o respiro. Mas isso vai acontecer em outros lugares. Esse é uma comunidade que vai se preparar para a festa do candomblé, é outra comunidade que se prepara para a festa do tambor, é outra né, que se prepara para a festa. Cada um vai ter seu. Não tem dias vazios, né? No final das contas. Mas eu acho que vou voltar um pouquinho numa coisa que eu tinha falado. Eu acho que sempre é importante a gente pensar nessas tradições. Eu sei que para quem está em São Paulo, quem está em outro, né, nas capitais ou grandes cidades assim, parece tudo muito distante, né? Parece tudo muito aquelas pessoas. Eles e eu. Uma coisa meio... E eu acho sempre bom lembrar de que essas pessoas também estão aqui fazendo, dando um jeito, né, de fazer de manter viva suas tradições e sua existência, né, seu sentido de existência. E que essas pessoas, sobretudo, são grandes artistas. Porque esse olhar que se tem sobre a cultura popular de um modo geral, que se coloca tudo no mesmo pacote, como se tudo fosse a mesma coisa, também coloca essas pessoas no mesmo pacote, no sentido de que não tem rosto, não tem nome, não tem autoria, não tem criação. Sim. É tudo meio... Esse povo preto, pobre, desdentado, analfabeto, que não tem condições de criar isso aqui. Isso é tudo domínio público.
E aí, quando eu sempre dou esse exemplo, quando você vai numa sambada de maracatu, de maracatu do Baque Solto, que você vê 8 horas, 10 horas de sambada, toda a poesia que está sendo cantada ali, ela está sendo feita naquele momento, aí eu digo a você, não existe autoria onde? É uma coisa arcaica onde? São olhares muito recorrentes sobre a cultura popular no Brasil. Porque é um olhar muito classicista, né? É muito separatista, é muito racista. É sempre algo menor e algo de menor valia. E isso se reflete nas regras do mercado também da música. Artistas que são, né, mestres, mestras, né, que são nascidos e criados dentro de uma tradição, eles valem menos do mercado, dentro do mercado. Sim. Eles são sempre, os grupos tradicionais estão sempre dentro dos piores palcos, nos piores cachês, nos piores tratamentos, nos piores camarins. Artistas que se relacionam com essa música, né, como o meu caso, que faço parte, mas não sou nascida e criada desse jeito, né, que eu estou citando, não sou uma mestra, Deus, né, eu muito longe de ser alguma coisa desse tipo, sou um artista que tenho essa referência como escola, né, de estética e de vida, sobretudo. Também vale menos do que outros artistas que se relacionam com a música dita mais urbana, ou mais moderna, ou mais contemporânea. Quando aí a gente vai abrindo as questões de o que é música regional, o que é um artista regional, o que é um artista ainda mais regional, que é um artista tradicional. E como isso se reflete no dia a dia, da monetização mesmo, do reconhecimento. Então tem uma relação que eu vejo muito ainda esquizofrênica com a música tradicional e, sobretudo, com os artistas. Então, ora é assim, ai, moço, você é um mestre maravilhoso, um cantador, nossa, assim, bota aqui no coisa, e daqui a pouco você já derrubou a pessoa de novo. Sim. Agora não, aqui você já vale menos. Então, eu também sempre conto o exemplo de Baracho, que foi o rei da ciranda, né? Vou pegar o caso dele para ilustrar o tanto que acontece, né? Do que eu estou falando. Baracho foi conhecido como o rei da ciranda. Ele era mestre de maracatu do Baque Solto, ali da zona da Mata Norte. Aí ele migra para a região metropolitana do Recife, para Abreu e Lima, como mestre de ciranda já, né? Era mestre de maracatu e de ciranda. A ciranda não tinha sopro, por exemplo. Era só percussão e voz, né? Existiam vários grupos, né? Vários artistas cantando e compondo para a ciranda. Ciranda também, tradicionalmente, ela é de improviso, né? Uma tradição de improviso poético. E ele era um grande poeta. E aí ele vai para Abreu e Lima trabalhar, que se chama até hoje de usina de asfalto. É a usina de cana e a usina de asfalto, que é quem vai fazer capeamento de rua, né? Ele vai trabalhar lá em Abreu e Lima e ele começa um movimento grande de fazer ciranda no terreiro dele. Como no Baque Solto já tinha sopro, né? Uma tradição que tem percussão e metais, né? Ele pega esses metais e bota na ciranda. Então, ele tem um marco estrutural da forma que se faz ciranda hoje no Brasil, né? No mundo, no caso. Eu sempre dou esse exemplo. Sim, porque logo, claro. de Pernambuco, logo é no mundo. E aí, tem um artista que vai para numa dessas festas, né? Que ele começa a fazer sistematicamente lá e grava uma série de músicas. E lança essa ciranda Quem Me Deu Foi Lia. E bomba essa ciranda Quem Me Deu Foi Lia, gravada como domínio público. Essa música é de Baracho. Essa música tem autorias de muitas pessoas ao longo da trajetória dessa música. E é uma criação dele. E que ele foi impedido de ter o reconhecimento da tradição dele. Porque era um homem negro, analfabeto, pobre, que tinha sido cortador de cana e trabalhava numa usina de asfalto. Tem uma entrevista dele, tem no YouTube essa. Pode procurar Baracho, ciranda. Que ele diz, eu sou um rei sem coroa. Porque ele faz uma mudança estrutural dentro de um ritmo, dentro de uma forma de fazer aquela música. Ele também articula um movimento que foi super importante, que foram os festivais de ciranda. O primeiro disco de ciranda ele que articula para fazer. É o primeiro artista a ter um disco de ciranda. Então ele também, nessa entrevista, ele fala, quem botou a ciranda no mercado fui eu. E morro pobre como nasci. Então eu acho que a história de Baracho, que é a história de muitos, muitos artistas, no Brasil até hoje, ela é simbólica do que é que acontece, como é que a gente olha para os artistas. Com um olhar muito distanciado, muito folclorizado, muito, muito fetichizado, sabe? O meu ideal de vida é quando a gente conseguir ouvir Odete de Pilar e Nina Simone e se permitia ter a mesma emoção, o mesmo impacto, a mesma emoção, porque é a música que está atuando ali. Então, se a gente consegue ouvir músicas tão
distintas e se impactar com aquilo ali, se emocionar com aquilo ali e reconhecer o valor daquilo ali, aí a gente tá melhor como humanidade. Por coincidência ou não, esse foi grande parte do assunto aqui do episódio passado com o Thiagson, falando justamente assim, né, do quanto a gente, eu e você, né, a sociedade como um todo, o mercado e quem controla o mercado valoriza essas questões estéticas brancas europeias, né, e aí quando a gente se depara com algo como isso, né, como a obra do Baracho, que ela é a ausência quase total desses elementos, né? Aí é visto dessa forma, assim, é tratado como, tá fazendo aí, beleza? Não tem dono, não tem valor em nenhuma dimensão, né? Não tem o valor que se dá pra arte, não tem o valor do mercado, ainda é muito complicado. E aí, assim, isso daí você tá falando, isso é que época do Baracho? Baracho, anos 70. Passa 50 anos, aí seu disco tá indicado no Grammy na categoria de música de raiz, né? Sempre. Mas sempre. Eu fui indicada ao prêmio da música brasileira lá 2015, acho, 16, não me lembro mais. Melhor cantora regional. É assim. Eu tenho uma piada, não lembro se eu já te contei essa aqui. Eu fui tocar no Instituto aqui em São Paulo, logo quando eu mudei, sei lá, 2015, 14, 15, por aí. E eu tinha lançado o Pedra de Sal, né? A primeira da trilogia. E dizia assim, a assessora de imprensa do Instituto, uma senhora muito chique, muito elegante, muitos dourados. E ela me disse, foi bom, foi tranquilo fazer a sua assessoria para esse show, porque muita gente já lhe conhecia, então foi mais fácil do que eu achava, foi mais bem recebido do que eu achava. Eu digo, que bom saber, né? Eu tô me mudando agora para cá, que bom saber. Aí ela disse, bateu assim no meu ombro, bem força guerreira, e disse, tá quase nacional, né? Eu disse... Eu não tive nem articulação mental para conseguir dizer alguma palavra que fosse para ela. Essa é uma grande piada. E aí, depois, há uns anos atrás, eu fui tocar. Isso é uma grande piada entre vários amigos, né? De vez em quando a gente diz, agora nacional. Eu fui tocar no festival, em BH até. E aí... saiu como atração nacional. Aí um amigo me escreveu e falou, agora tá nacional. Eu falei, você viu só? Aí saiu a indicação do Grammy. Ele falou, agora... E aí, quando eu lancei o Macumbas, um amigo meu que é ligado a ayahuasca e tal, ele me escreveu uma mensagem super bonita e ele disse, rapaz, tal música, foi uma experiência muito bonita, tal música do Macumbas do Catimbó, no multidimensional. Eu falei, bicho, agora lascou, porque agora é multidimensional, entendeu? Eu quero mandar uma mensagem para essa senhora ainda. A gente, pessoal que tá ouvindo, a gente tá rindo para não chorar, tá? Isso não... Todo dia eu choro, minha gente. Todo dia eu choro. Não é engraçado, gente. A cada vez que eu escuto de alguém, acho tão lindo quem tem sotaque. Um nordestino tem uma dor de barriga. Tá? Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Mas e aí, vamos chegar Mas eu tô dizendo isso porque eu sempre penso isso. Obrigada. Se eu, que sou um artista, né? Sou uma pessoa branca, de classe média, que vem de Recife, que tem acesso a um bocado de coisa, sigo sendo tratada assim. Quem não tem esses mesmos privilégios sociais que eu tenho, tá muito fodido, velho. É muito maltratado. É chegar um amigo do Maracatu e dizer assim, que camarim chique seu. Eu digo, gente, mas por quê? O que foi que tá aqui? Porque era um camarim, não tinha nada. Ele falou assim, o camarim do Maracatu foi um sanduíche de meio pão. É uma disparidade muito grande na forma, que é uma disparidade como a gente existe como sociedade. A gente que, artista, né, que estão pensando, pelo menos, a melhoria, ou devíamos estar pensando na melhoria da sociedade, eu sempre fico dizendo, gente, se a gente não melhorar o nosso próprio mercado, pelo menos, a gente está muito fodido, assim, que questionamento da sociedade é esse? Se você não faz com que seus pares, seus colegas, né, tenham oportunidades mais ou menos parecidas, pelo menos, mais dignas, né? Em sua grande maioria. Isso é uma doideira. Inclusive, é uma reflexão que eu já fiz bastante, que a gente tá aprendendo
ou talvez a gente esteja inventando o que é ser músico profissional, né? Porque durante muito tempo a indústria permitiu que você fosse artista, né? Ou você é artista, ou você brinca, né? Você tem uma profissão e faz isso de final de semana, você se sustenta do jeito que dá, tal. Não existia possibilidade, né? Antes do mercado independente, da digitalização e tal. O lado bom é que um monte de gente passou a existir, pelo menos, né? Sim. Um monte de gente que não podia existir. E aí, com isso, foi se criando uma possibilidade de ser uma profissão, né? Porque eu fico pensando, fazendo um paralelo daqui, né? Sudeste, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, o povo do samba que eu conheço, até o começo dos anos 2000, ninguém era músico profissional. Todo mundo tinha a sua profissão de segunda a sexta e fazia samba na madrugada, fazia no final de semana e tal, mas não podia abrir mão de estar ali. Eram essas pessoas. Um era pedreiro, o outro era torneiro mecânico, o outro se virava do jeito que dava. Então, assim, a possibilidade de ser músico profissional, ela é recente, né? A gente tá... Ela é recente e ela segue também, não sendo para todo mundo. Exato. Ainda é ruim, né? Ruim, Você falou isso, eu lembrei de uma situação assim também, né? Muito... Você vê, né, como é triste. É óbvio que eu tô falando isso também, entendendo o meu lugar de privilégio aqui dentro do Brasil, né? Porque a gente sempre às vezes fica, quando a gente vai lá pra fora, eu falei, ir pra fora já é um privilégio, então, sabendo do que eu tô falando, né? Mas é isso, de chegar em algum lugar, chegar numa cidade na França pra tocar e aí ter um quarto só pra dividir todo mundo e... Falou, mas estamos em 5, tem 2 camas, o que nós vamos fazer e tal? E aí o produtor virava e falou assim, os africanos vêm aí e dormem todo mundo junto. No fim das contas é isso, né? É a gente tendo que trabalhar todo dia pra explicar pro mundo que é uma profissão, que a gente, né, precisa, merece dignidade e tal. Até a gente que já andou um pouquinho mais, a gente ainda tá brigando por isso, e é o que você falou, né? A gente tem que brigar um pouquinho por todo mundo, né? Porque, assim, eu acho que se o mercado é ruim, ele é ruim para todo mundo, ou para a maioria, a imensa maioria. Sim. Se tá ruim para a imensa maioria. Eu não posso achar que tá bom se meus colegas estão se fudendo, não. Sim. Achar, não, tá tudo ótimo, eu tô trabalhando, tá tudo ótimo. E meus colegas, e os amigos, e os que eu não sou amigo, mas meus pares de... Sim. Né? Como é que é? Posso estar achando, tá tudo ótimo, vou ficar aqui na minha. Não é sobre isso, né? Ainda mais é isso, eu venho de uma escola, de um fazer coletivo. O brinquedo acontece porque tem todo mundo para fazer ele existir. Exato. Ele não se faz sozinho. Eu venho dessas escolas, né? Seja dentro do terreiro, seja dentro do maracatu, seja dentro do... Você não faz um verão sozinho, não. Minha busca sempre, assim, de militância mesmo, de vida, é dizer assim, gente, escuta isso aqui, vê que foda isso aqui. Escuta, tenta tirar o véu do preconceito todo que você tem, de achar que isso aqui é só para ser uma vinheta, um sample no seu disco. Sim. Tenta sim. olhar isso aqui de uma outra forma, sabe? Tenta entender o jogo disso aqui, o que é que está acontecendo por aqui um pouco. Porque se o filtro, né, se a visão ela é sempre tendo como referência esse padrão europeu, sempre vai estar faltando tudo no som. Tá faltando, mas cadê a harmonia? Cadê aquelas melodias que a gente tá acostumado? Cadê aquele tipo de canto que a gente ouviu e que não tá aqui? Cadê aquela instrumentação que não tá aqui? Então tá faltando tudo, né? É isso. É pobre. Exato. É pobre. É pobre. E aí tem uma coisa, né? Não é canção. Nossa, aí é uma outra questão. Não é questão. Canção. Não tem a estrutura de canção. Porque aí de novo, né, falando, porque, cara, a gente conversou bastante disso semana passada com o Thiagson. O europeu criou uma escola, uma academia, livros, métodos, apostilas, e estudou tudo aquilo, e você foi pro conservatório, você foi pra sua linha de montagem, e você estudou tudo aquilo que você gastou muitos anos estudando, a relação entre cada uma daquelas notas que compõem aquele acorde, que somado com o outro compõe aquela harmonia e não sei o quê, e aí você vai ouvir e só tem percussão. Cadê o acorde?
que ele não tá ali sendo mostrado explicitamente. E aí você faz o quê? Aí o cidadão entra em choque, buga a cabeça do rapaz que estudou aquilo ali a vida inteira, né? Ficou ali, ralou pra poder estudar aquilo, mas cadê? Pode não ter? Cadê o piano mostrando aqui todas as notas dessa harmonia e tal? Aí buga a cabeça do cidadão. É, Né? tem uma coisa que é dar formação pra gente, né? Assim, no Brasil, a gente tem uma formação comum, né? Vou pegar da nossa geração, porque também os mais novos já vão outro jeito, né? O pessoal mais novo já é outro jeito de ouvir música, não é só da massa, né? Do que é imposto por 2, 3 veículos, né? De comunicação. Mas a gente tem uma formação como sociedade grande na canção, com harmonia, com acompanhamento, com, né? Com refrão, primeira parte, segunda parte, né? Onde repousa, onde tensiona e tal. É uma escola absurda, né? Super rica e maravilhosa. E a gente foi ensinar, não foi ensinado, não é que a gente foi ensinado só a olhar e achar mais power, a gente não foi ensinado, como sociedade também, a ouvir essas outras músicas, né? Esse outro repertório, né? E quando escuta com esse olhar, né? Que é isso que a gente está falando, de uma distância muito abissal entre... Como se fosse a diferença entre arte e artesanato. Porque isso aqui é tão pobrinho, né? Só tem isso aqui. Nesse sentido, assim, quando eu fiz o Macumbas, que eu decidi, né? Junto com o Badé e com o Abu, que a gente faz, né? Os arranjos juntos. Não, é um disco todo de percussão e voz. É isso que é. Ao mesmo tempo que não é um disco como... A gente não toca no disco como a gente toca no terreiro. Sim. Essa também foi uma liberdade... Ele não é dogmático. Não é dogmático, não é uma reprodução do terreiro. É uma criação a partir desse repertório, como são meus outros discos, só que ele é só percussão e voz. Nesse sentido, eu achei em muitos sentidos, eu achei muito legal a indicação do Grammy. Eu não sou uma pessoa muito, assim, agoniada com prêmios, mas eu achei muito maravilhoso e simbólico. Mas é. Do que... eu achei maravilhoso. Eu dou minha carteirada de Grammy várias vezes. Mas... Porque, inclusive, para muita gente, eu passei a valer alguma coisa. Sim. Obviamente. Que é o que muitas vezes o prêmio faz. Ele carimba e diz assim, ó, tu vale alguma coisa aqui. Então, se o jogo é esse, eu uso ele também para dizer, ó, tá duvidando de mim, peraí. E não é papo de ressentido, não. Perder o Grammy, eu acho que é o maior prêmio que a gente pode ter, ser indicado e perder. Porque, assim, ganhar, a gente sabe que é complicado. Mas como é que eu ia ganhar de Hermeto, gente? Eu mesmo daria pra Hermeto meu prêmio, entendeu? Quando eu vi, eu falei, gente... Ganhar é um problema, Hermeto é entendeu? ele, gente. Porque é estrutura, é o mercado dando prêmio pro próprio mercado, enfim. Mas, assim, ser indicado... Eu achei maravilhoso, tenho muito orgulho de ter sido indicada nele. E dos outros também que foi indicado assim, sempre tenho muito... que bom, obrigada pela indicação. Eu não tenho a agonia do prêmio, assim, de dizer assim, vou fazer para, né? Sim, lógico. Que muita gente tem e também tá certo. Cada um no seu coisa. Mas o que eu quero dizer é que o Grammy foi, para mim, simbólico, importante, de dizer assim, de ser esse disco, sabe? Esse disco, que é só percussão e voz, que para muita gente é super estranho, que foi indicado. Para mim, isso significa que algo mudou. De fato, tem algo que mudou. Esse disco, há 20 anos atrás, não seria. Não seria. Como muitos não foram. Né? Eu não inventei a roda de fazer um disco de percussão e voz, nenhum disco sobre macumba e catimbó. Não inventei essa roda. Né? Inventei esse disco especificamente, mas a roda não. Mas um disco como esse, há 20 anos atrás, não foi indicado, não seria indicado. Então, algo mudou, tem algo que se movimentou dentro do mercado, dentro da forma... E aí eu vou falar dentro do mercado, mas expandidamente também, dentro da forma como as pessoas, como sociedade, como se escuta música hoje, como se valoriza... É isso, há 20 anos atrás, vai fazer 30, né, que eu trabalho com música. Há 30 anos atrás, os grupos de cultura popular eram mais fodidos do que são hoje. Sim. Bem mais. Mas só uma coisa... Tá bom ainda? Não, tá longe, tá bom, mas era pior. Mas só pra pegar esse gancho, você continua falando. Você queria fazer esse disco há 20 anos atrás? Não, porque eu não tava pronta ainda pra ele, não. Tá. Não, mas eu digo, ele já tava na cabeça? Ele tava em algum momento chegar, uma hora eu vou fazer um disco assim. O repertório sonoro, sim, né? Porque, assim, eu toco o ilu, que é o tambor que a gente usa dentro dos terreiros lá em Pernambuco, né? Terreiro de Candomblé, terreiro de Jurema, usa ilu. A gente não usa atabaque. Nos terreiros de
de Nagô, né? Tradição Nagô. Eu me aproximo do candomblé e da Jurema, e na sequência da Umbanda, né? Por caminho, por trajetória, assim, por conta do tambor. Eu conheço primeiro o tambor, com o Badé tocando dentro do Mestre Ambrosio. Não sei explicar, mas eu disse, é esse instrumento que eu quero tocar. Eu era adolescente, eu fazia teatro e dançava, e eu queria tocar, primeiro eu queria tocar algum instrumento para me servir no teatro. E aí depois eu falei, então eu tocava ali pandeiro, um pouco de ganzá, um pouco de percussão mais fina, assim. E comecei a cantar mais ou menos. E aí, logo na mesma sequência, tudo no mesmo período, a gente se juntou, eu, Karina Bu, Isaá, Renata Mata, Thelma César. A gente se junta e faz a Comadre Florzinha. Nesse mesmo período, tudo ao mesmo tempo. Primeiro fiquei amiga, né, do Mestre Ambrosio, do Ciba, Badé e tal. Eu vi a Badé tocando esse tambor, né, o Ilu. É a primeira pessoa que eu conheço que botou o Ilu no palco. E aí eu falei, o que é que tem nesse tambor aqui? E aí fui, comprei o meu instrumento, fui aprendendo ali a tocar. E aí, a partir dele, é que eu fui entender, mas dele vem de onde? Eu preciso ver onde ele é tocado. E aí eu começo a me aproximar de terreiro, principalmente da Casa Xambá, né? Que não toca um Ilu, toca um irmão quase gêmeo do Ilu, que é o Ingome, que é um Ilu aberto embaixo, né? Porque o Ilu tem as duas peles, né? Um em cima e um embaixo. A gente só toca na de cima, mas tem a pele de baixo. E na Xambá usa o Ingome, que é aberto. Mas aí eu comecei aí, querer saber o que era orixá e o que era essa energia e por que isso. E aí, no candomblé, tem uma tradição, né? Que o tambor não é função das mulheres, né? Sim. Então, eu fiz minha trajetória no tambor, meio olhando para o terreiro sempre, é sempre a principal referência, mas não dentro do terreiro, mas com aquele desejo assim, meu Deus, queria eu um dia ter essa função, né? Que minha música chegasse nesse lugar. Há muitos anos que eu frequento a Xambá, sempre como uma frequentadora muito próxima, né? Mas não como parte da casa, assim. E também tem alguns terreiros de Jurema em Recife. Venho para cá, para São Paulo, há 11 anos atrás, e há 10 anos eu comecei a frequentar o Quiguiriçá, que é a casa da qual eu faço parte. É uma casa de Umbanda. Na Umbanda tem outras tradições, né? E já quando eu comecei a frequentar mais a casa, o pai Benedito, que é o guia, né, espiritual da casa, me convidou para ir para o tambor. E foi uma experiência muito forte para mim, de dizer assim, a minha sensação é que a música tinha chegado no lugar onde eu sempre quis que ela tivesse chegado. E ao mesmo tempo uma sensação de que eu não sabia, não tinha a menor ideia do que é que eu tinha que fazer ali. Então, o Ogã, como se eu nunca tivesse tocado na minha vida. O Ogã da casa, hoje está com 21, 22 anos, tinha 13 anos na época. O Thales tinha 13 anos, que é o primeiro Ogã da casa. Sério, sempre foi muito sério, muito velho. Assim, a gente brinca com ele, que parece um avô. E ele ia me ensinando, assim, olha, aqui você rufa, aqui você faz essa levada. E umas amigas que já era amiga, né, quando eu fui pro terreiro, que são lá da casa, fazia. Mas ela é profissional, eu dizia, não importa, porque aqui É outra lógica. é outra lógica. Outra lógica. Quando outra ele para de tocar, até hoje me dá um frio na espinha. Assim, meu Deus, se eu errar, se eu não fizer certo. Então, tem esse caminho todo para que eu possa fazer esse disco. Eu vou fazer um comentário aqui, abrir um parênteses para você que tá ouvindo. O que eu mais gosto, porque eu gosto muito de trabalho, eu gosto muito de estar nessa situação tocando sem os instrumentos de harmonia tradicional, que parece que destrava no ouvido o timbre da percussão. Você começa a ouvir as notas da percussão, elas ocupam esse espaço. Esse disco elas ocupam bem. Né? E mandar um salve também que, cara, é um trabalho primoroso de mixagem do nosso amigo queridíssimo Kai Rolfsen. Ele produziu o disco com você, não é? A gente produziu juntos o Macumbas, depois a gente até produziu e arranjou junto a Cesa também. Sim. Mas o Macumbas a gente produziu juntos e gravamos lá na YB, uma boa parte, e mixamos lá com o Cacá, né? Eu e Caê junto com o Cacá Lima. Sim. E aí a gente sempre conta a história da Mix, porque a gente já gravou o disco. Isso, é só um disco percussão e voz. A percussão tem que cantar, né? Sim. A minha referência é sempre a referência de quem tá tocando, né?
Uhum. Então o tambor canta de um jeito Sim. no meu ouvido diferente de quem tá na minha frente, Sim, né? sim. E era isso que eu queria nesse disco. Era esse tambor berrando aqui no meu ouvido, né? Conseguiu. É. E a gente já tinha terminado praticamente a mix, ia fazer um recall só, uns ajustes. E aí eu falei pra Cacá, Cacá, eu e Caí inquietos, ainda não tinha uma virada de chave que ainda não tava, né? E eu falei, mas Cacá, não tem como fazer ajuste, porque assim, tá bonita, tá lindo, mas ainda não tá foda, entendeu? E aí ele olhou, ele falou, mas o quê? Aí a gente foi conversando e achando as coisas. E ele disse, mas olha, o que você tá querendo é refazer a mix. Eu disse, e aí na hora eu pensei, resiliência, Alessandra, que é resiliência, porque tá bonito, né? É isso. E aí eu trabalho com a Cacá também há muitos anos e eu acho que ele viu a minha expressão buscando minha resiliência. E aí ele falou, peraí, vamos abrir aqui, vamos tentar mexer para ver se eu entendo o que é que você quer. E aí ele foi começando a mexer, a gente falou algumas coisas, deixamos ele trabalhar, né? E teve uma hora, porque aí ele começou a puxar os subs, né, dos tambores. Então o tambor começou a cantar. Sim. Eu falei pra ele, Cacá, o tambor tem que bater aqui no meu peito, não tá batendo aí. Quando deu essa viradinha, tava eu e Caê pulando dentro do estúdio dançando. Sim. Era inclusive a música de Xangô, foi a primeira que a gente fez isso. E aí o próprio Cacá também se animou muito. Sim. De virada de chave dele ali, né, da técnica. E aí a gente refez a mix inteira. O Cacá que a gente tá falando aqui é o Carlos Lima, que é engenheiro de som mitológico aqui de São Paulo, né? Eu trabalho muito com o Cacá também e eu acho que, assim, pessoa que consegue tirar o som real do instrumento, acho que o Cacá é a maior referência que a gente tem aqui em São Paulo, né? Que consegue tirar esse som, né? Outros engenheiros, outros produtores são muito bons em outras coisas. O Cacá, eu acho que, assim, ele é talentosíssimo nisso, assim, conseguir tirar o som, extrair o melhor suco de cada instrumento é o Cacá. A gente fez vários processos de estragar o som ao longo tanto da gravação como da pré-mix, né? Das edições que a gente foi fazendo eu e Caê. Então a gente passou por vários filtros, a gente gravou já com um microfone distorcidão em cima da ambiência, que a gente gravou os tambores juntos, né? Separadinhos ali com o biombo, mas... Então a gente gravou os tambores direto. Gravando ao vivo, não tem nem como não ser ao vivo, né? Não daria esse calorzinho. Aí a gente botou uma outra ambiência em cima, né? A ambiência da sala e tal. E a gente, por cima, a gente botou essa ambiência podrona. Então, e tem horas que tem músicas que a gente usa só essa ambiência, tem hora que a gente usa uma outra. Então a gente saiu nas edições mexendo um pouco nesses planos, né? Sim. Do que é que tá mais perto, o que é que tá mais longe, o que é que distorce mais, o que é que dá uma confusão passando em outros filtros depois, filtro de mola, filtro não sei o que lá. Em alguns momentos, tocando os filtros juntos ao longo da música, né? Então ele tem esse som limpo, que Cacá tira muito bem, tem esse som do instrumento, né? Eu nunca ouvi, então todos os meus discos têm Ilu, né? Eu nunca tinha ouvido o som do Ilu assim tão forte, tão potente mesmo, que me pegasse assim. Isso tudo pra você ir escutar o disco depois, sem achar que não tá faltando nada, porque não tem nada faltando, pelo contrário. Tem muitas informações, tem muitas sonoridades, e tudo isso que a gente tá dizendo aqui, toda essa parte mais técnica, pra você, a hora que você fechar o seu olhinho aí, você vê que cada música tem o seu coloridinho, cada música tem a sua cara, tem o seu timbre e tal, e todo esse universo sonoro que tem dentro da percussão. No próximo episódio com a Alessandra, que a Camila vai marcar depois, aí a gente vai abordar a questão de ter sido feito em 2019 e o contexto político que isso quer dizer, fazer um disco de macumbas e catimbós em plena ascensão da extrema-direita no Brasil. Que situação, que cenário. Pra minha síntese, eu não vou... A gente deixa isso pro próximo episódio, mas a síntese desse disco é assim. É isso mesmo que a gente é. A gente é macumbeiro, gente. A gente é catimbozeiro mesmo. É isso aí. É isso. Tá entendendo? Pode ser o que você quiser ser. Mas o que a gente é isso. Pronto. É mais isso. É sobre isso. Pronto. Não tenha dúvida, não. Pronto.
É isso aí, encerrando o episódio número 60 com a cantora, compositora e instrumentista Alessandra Leão. Mais um papo espetacular aqui no Sabe Som. Lembrando que cada episódio gera uma playlist com os artistas, com as músicas que vão sendo citadas durante o papo, para você se deleitar aí e saber um pouquinho das influências do artista, entender de onde ele veio e conhecer também um pouco da sua obra. Sabe Som tem roteiro, trilha e apresentação minha, Thiago França. A direção é da Camila Salmásio, a produção da Letícia Holanda e a captação de imagem da Marina Ortega. A técnica de áudio e sonorização desse episódio é do Adilson Oliveira e a identidade visual é do Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação das redes sociais é da Rafaela Cury, a coordenação de rádio e TV é da Muniz Ravena, a direção executiva é da Nina Fidelis. Lembrando que você pode ouvir o Sabe Som no seu player de streaming favorito, no YouTube e também no nosso site brasildefato.com.br e agora também toda sexta-feira às 10 da manhã na Rádio Brasil de Fato 98,9. É isso aí, valeu e bons sons!